Aleluia. Vamos colocar de pé. Recebe o shalom, graças e paz a todos. Amém? Preparados? Aleluia. Seja o nome do Eterno. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração bem rápido para a gente iniciar a segunda etapa dessa conferência, né, de homens aqui. Amém? Feche seus olhos. Soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Alfa, Ômega, princípio e fim. Nós entramos à Tua presença, meu Pai, nessa manhã, e a palavra, Senhor, qual que o Senhor nos deu foi forte, foi tremenda. Sobre a moral, sobre a ética, Senhor, e sobre viver, Senhor, segundo, imitando o Senhor, imitando como o Paulo, o profeta, o apóstolo, imitava o Senhor. Faça-nos ser assim, Senhor, nos princípios, nos caráteres, Senhor, e também, Senhor, em tudo aquilo que nós vamos viver. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas atitudes. Ensina-nos a dizer não para o mundo e dizer sim para Deus, para sermos de verdade a Sua imagem e a Sua semelhança. Em nome do Pai, Yahvé, nosso Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, o Filho, em nome do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Diga amém. Amém. Aplaude o Senhor nessa manhã. Aleluia. Bendito é o Eterno. Amém? Pode se sentar. Pode se sentar. Bendito seja o Eterno. Quem precisar de uma nova folha, só pedir ali. Pede para o pastor. A gente tem folha aqui também, tá? Se precisar. Mas anote isso, tá bom? Pode deixar o pastor só no meio, tá? O tempo é só no meio só. É só para relembrar alguma coisa, tá? Nós vamos falar hoje sobre, nesta parte, nessa sessão, nesse momento, sobre o empreendedorismo à luz das Escrituras. Amém? Quem empreende aqui? Quem já empreendeu? Quem vai empreender? Quem não está nem aí para nada? Não, vai. É isso aí. Amém? Então o desejo de empreender, queridos, é algo crucial, algo importante. É para todo mundo? Hã? Não, você vai ter que participar. É para todo mundo? Todo mundo que empreende dá certo? Não. Então não é para todo mundo. Ok? Muita gente, todo mundo quer empreender? Quer? Você acha que todo mundo quer trabalhar para os outros? Não. Mas todo mundo consegue empreender? Não. Por quê? Nasceu para ser martelo. Como é que é? É verdade. Uns nasceu para ser prego, outros nasceu para ser martelo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus nos colocou. Ó, a Bíblia vai dizer que Deus nos colocou por cabeça e não por carro. Sabe qual que é a diferença? É que a gente não aprendeu a acessar isso. Pela nossa cultura, pela nossa religião, pela nossa religiosidade, pela nossa mente. O que é que a palavra vai trazer para nós? E o pastor William disse isso inclusive, que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Deixa eu trazer o que o pastor trouxe aqui. Olha só, ele disse que desce a casa do oleiro. Desce, né? Não empina o seu nariz, tenha humildade. Foi isso que ele disse. E lá, o que acontece quando ele desce? O vaso se quebra. Se quebra onde? Na mão do oleiro. O vaso não está fora. Quando se quebra na mão do oleiro, queridos, a renovação de entendimento faz nos entender que Deus não joga o vaso fora. Ele vai lá e constrói de novo. Ele transforma. A transformação do entendimento te faz chegar em lugares que você não chegaria. Mas isso só é possível nas mãos do oleiro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Então eu quero que você anote aí, ó, terra. Melhor, deixa eu começar primeiro com uma pergunta. Anote essa pergunta. O homem perde uma coisa no Éden. Tá? O homem perde uma coisa no Éden. E eu quero saber de você o que é.
O homem, quando é expulso do Éden, ele o que é? Vamos lá, segredo de errado. A presença. Não. O que mais? Caráter. O mundo. O que mais? A moral. Também. O que mais? O brilho. Isso exclusivamente, perde sim. Mas tem uma coisa que eu quero que você pense aí que o homem perde. O que é? Vamos? Todo mundo participar, não é? E aí, Fernando? O que você acha, assim? Tipo, acho que o Éden ele perdeu isso. Quando ele é expulso. A essência também. E aí? E aí? A paz. A paz. Ele perde um pouco da paz. O que ele perde? Tem uma coisa que ele perde que é crucial. Na verdade é mais uma. Mas tem uma que eu quero que você saiba. Pode? E aí? O homem. Ele perde a liderança ali do Éden. Autoridade. Quero que você anote aí. O homem perde autoridade. Ó, vamos recapitular. Pode anotar, eu vou falando, tá? Vamos recapitular. Deus faz o homem. Deus faz o homem. E aí Deus incumbe ele de uma coisa apenas. Qual que é? O que Deus fala para o homem fazer? Deus criou o homem, colocou ele no jardim e falou: você vai fazer isso. O que era? Dar nome aos bichos. Você vai dar nome a todas as coisas. O homem criou alguma coisa? Sim ou não? Não. Quem criou? Deus. Mas Deus deu autoridade a você mandar naquilo que não é seu. Por muitas vezes é você dominar sobre aquilo que você não fez. Mas te entrega às vezes por Deus. E aí você toma conta. O homem, ele perde uma coisa crucial dentro do Éden, que é a terra. Anote aí, terra. Aí que você vai colocar na lateral assim, ó. Terra fala do que, Mateus? Terra fala de herança. Aí você põe uma barra, põe uma setinha. Terra, herança. E herança fala do que? Herança fala do que? Governo. Anote governo. E aí a gente vai se aprofundando. E governo fala do que? Liderança. Autoridade. Ok? O que o homem perde de crucial não é a presença. Sabe por quê? Porque depois, fora do jardim, o homem ainda fala com Deus. Tanto é que ele ensina os seus filhos e os seus filhos dão ofertas a Deus. Não é isso? Caim não mata Abel por causa de oferta. Não é isso? Significa que eles tinham um encontro com Deus ainda. Significa que eeles ainda se encontravam com Deus. Eles não tinham perdido a presença, mas eles perderam uma coisa. O que é? A terra. E terra e governo é autoridade. O que é autoridade? Mandar e desmandar. Dar nome e não dar. Fazer e não fazer. O que é governo? Eu dominar sobre aquilo. O homem perde o domínio. O homem dominava sobre os animais. O homem dominava sobre as aves e dominava sobre os peixes. Quando o homem peca, ele perde aquilo. Porque isso é terra. Terra é herança e herança é governo e autoridade. Como é que eu recupero isso? Através do caminho. Quem é o caminho? Yeshua. Hoje o caminho é aberto. É por isso que nós estamos aqui. Deu para compreender isso? Amém? Estamos começando. Olha lá. O homem perde a terra, perde o governo. Ele não cria nada e Deus coloca ele para fazer as coisas como se ele fosse o dono daquilo. É como, imagine aí você, é como se você tivesse uma empresa. Quem tem empresa aqui? Quem tem empresa? Tem uma, querido. Tem uma também. Você tem uma também. Ó, ensinar uma coisa para você aqui. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas se espera. Fala comigo assim, ó. A fé para fora. A fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Grava de novo. A fé é o firme fundamento. Quem sabe o que é física quântica? Você nem quer matemática? É fato. Física quântica, o que é? Física quântica agora é uma ciência que é além, é metafísico, ok? Então é assim, ó, a física quântica vai dizer assim, ó, que aquilo que eu acredito pode acontecer. Você vai ver vários coaches aí, nada contra os coaches,
ok? Mas tem que filtrar quem você ouve. Aí vai ter vários cultos que vai falar assim, ó, você tem que acordar e tomar posse, acreditar naquilo ali. Isso é fé? Qual que é a diferença da física quântica para a fé? Porque física quântica diz assim, ó, você tem que acreditar e aí vai acontecer. Isso é física quântica. Qual que é a diferença da física quântica para a fé? Quem sabe? A fé tem um fundamento. A fé tem um fundamento. A fé é o firme fundamento. O que é o fundamento? A palavra. Então tudo aquilo que eu acredito, que eu espero, tem que ter base bíblica. Aprende a pedir. Vocês não recebem porque vocês não sabem. O que Jesus disse? Vocês não recebem porque não sabeis pedir. Então aprenda a pedir isso. É teu. A gente tem aprendido isso, né? É isso mesmo. É o livro que eu falei. É verdade. Não, mas eu virei porque ele veio hoje, ontem. Amém? Então nós não recebemos porque nós não sabemos. Então temos que acessar, tem que aprender a acessar isso. Olha para quem está próximo aí e diz assim, você tem que aprender a acessar. Diga, tem que aprender a acessar. Como é que eu acesso? Entendendo. É por isso que você precisa vir no sábado para entender, para aprender, para saber o que eu tenho que fazer, como é que Deus operou, como é que Deus agiu, para quê? Para eu saber como que Deus se move. Porque a Bíblia vai falar que o reino, o trono de Deus está em movimento. Ele não é parado. O seu corpo não é parado. O seu corpo está em movimento. Ok? E você tem a essência de... Você tem a essência de quem? De Deus. Nossa, de Yeshua. Nós falamos isso ontem. Ok? Tem um médico, não vou me lembrar o nome aqui porque de ontem, mas o Eterno está me trazendo na memória, que ele diz que ele descobriu, e ele colocou na medicina isso, é um tratado lá dele, que tudo aquilo que nós respiramos vai para o sangue. Diz assim, tudo que eu respiro, vai para o sangue. E aí no jardim, o Eterno sopra nas narinas do homem o quê? Fôlego de vida. Seja lá aquilo que o Eterno soprou na narina do homem, isso foi para o sangue do homem. Então tudo que nós respiramos vai para o sangue. É por isso que a vida está no sangue. Foi o que nós falamos ontem. Pegou isso aqui? Então nós temos que entender que nós carregamos a essência do Eterno. Nós carregamos isso. Só que nós perdemos no Éden o domínio, a autoridade. O que eu tenho que aprender? A acessar isso de novo. Primeiro, eu tenho que entender que eu não sou merecedor disso. Mas o Eterno, Ele me concede. Pela graça e pela glória de Yeshua, hoje nós temos 2 empresas. Trabalhamos com 2 empresas. Não é fácil. Não é fácil. Tem que entender isso. Não vai ser fácil. Mas se o Eterno nos concedeu a graça de nós termos isso, ou o que Ele vai te dar, o que Ele tem para você na sua mão, para que você vai acessar, amém? Você já tem que começar a agradecer. Deus, obrigado pela minha empresa. Eu não tenho nada aqui. Isso é fé. É o firme fundamento. Por quê? Porque eu entendo, baseado na palavra. Deus, o Senhor me deu um acesso. Qual que é o acesso? O acesso é Jesus, o caminho. E no caminho eu entendo que eu posso voltar para o Éden. E esse retorno, essa techuvá para o Éden, vai me trazer o quê? Domínio e autoridade. Que o diabo roubou. Ok? É o domínio e a autoridade que vai fazer a diferença na sua vida. E a autoridade é diferente de uma pessoa autoritária. Ok? Autoridade é diferente de uma pessoa autoritária. Por quê? Porque uma pessoa autoritária quer mandar em todo mundo. Autoridade é uma pessoa que sabe fazer as coisas. Vamos lá? Egito. Yosef foi vendido pelos seus irmãos. Okay? Chegou no Egito e aí o pastor William comentou aqui sobre ele fugir, o caráter dele foge da mulher, né? De Potifar. E aí ele vai parar na prisão. Depois ele vai parar na presença do rei e o rei fala: vou te colocar como governador do Egito. Um cargo que nem existia. O que foi restabelecido para a vida dele? O governo. Só que quem dá o governo pode ser o homem. Quem dá a autoridade é Deus. Vou repetir. O governo quem dá é o homem. A autoridade quem dá é Deus. Tem gente que tem o governo, mas não tem autoridade. Ok? Vamos lá em casa? Quem manda em casa? A mulher. A mulher. A mulher. Quem tem o governo? O homem. Mas quem tem autoridade? A mulher. Se você não entendeu isso, casa de novo, querido. Cabelo é mulher, tá? Pelo amor de Deus, misericórdia.
Casa de novo, assim, faz aquela renovação de voz e entende isso, ok? Por quê? Porque a mulher tem que ser sábia, né? A própria Bíblia vai dizer que a mulher tola, ela destrói o lar com as suas próprias mãos. Não é diferente com o homem não, tá? Só que o homem destrói com a sua mente. O homem que não acredita, o homem que não sabe, não vê que é possível, o homem que não olha, que não tem uma visão, não tem um propósito. Nós vamos falar sobre isso. Então é necessário você entender isso. E hoje isso vai ser despertado em você, amém? A autoridade de Deus, o governo e a visão. O homem se move por isso, ok? Amém? Amém. Vamos lá então? Olha aí. Exemplos de empresas bem-sucedidas que construíram heranças, e isso vai mudar a vida da sua família, ok? Empreender não é todo mundo, mas o maior empreendedor criou o mundo, ok? O maior empreendedor, ele fez um investimento. Ele precisava dessa terra aqui? Não. Deus já tinha tudo, ele já era tudo. Mas ele falou assim, eu vou criar um empreendimento. Por quê? A terra e os seres humanos. E aí ele pôs as suas fichas e apostou nisso. E ele continua apostando todos os dias. Não é à toa que ele deu o único filho que tinha por você. A única ficha, que tinha, a única coisa valiosa que ele tinha, ele entregou por você. Então faça valer esse sangue que te cobre, que é o chamado sangue carmesim. Tenha fé nisso. Mas uma fé que não seja uma física quântica, que algumas pessoas pregam hoje. De dizer, você tem que ver. Não, calma. Você tem que ter um fundamento. Deus, eu tenho uma herança, que é um governo, que é um domínio. E eu acesso isso. Você tem que aprender a acessar isso. E tu debaixo das mãos do Eterno. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhava assim. E a minha vida toda, já empreendi várias vezes e já quebrei. Não só uma. Eu fiz publicidade e propaganda, eu fiz marketing digital, a pós-graduação, marketing digital. E eu vi, e você sabe, se você não pensar isso, vai quebrar a sua mente hoje. Estudo é necessário. Mas o estudo eu estou na faculdade, não me levou a nenhum lugar, não tenho lugar. Eu trouxe aqui. Só que o Eterno, a mão dele, deu a autoridade que eu precisava para chegar daqui. Eu entendi isso. E se eu falava do Eterno, eu não te empreendi. Um dia eu conversei com minha esposa, eu lembro, eu falei para ela, Senhor, eu tenho essa empresa pra gente, estava começando a dar certo. Eu falei pra ela assim, não tem como a gente se sustentar. E ela me falou uma coisa que estava um pensamento, que ela falou assim, e o que você está esperando? Eu falei assim, nosso filho crescer, acabou de... ia nascer ainda, queridos. Não tinha nem 9 meses ainda. Meu filho para nascer, imagina a cena aí, eu pago aluguel, meu filho para nascer, e eu tenho a responsabilidade de sustentar a casa. Todos nós temos, né? E aí eu falei assim, não, preciso sustentar a casa, não posso deixar, o menino vai nascer. Aí ela falou, ele estando aqui agora, que ele já está, né, ele já estava na barriga, você esperando agora ou mais pra frente, ele vai continuar estando aqui. Não vai mudar nada. O que você está esperando? O que ela disse para mim, em outras palavras? Estou usando desculpas. Eu na hora, cara, fui para a sala, peguei minha Bíblia e abri. E falei com Deus, faz o teu mover. Amanhã eu vou sair daqui, eu quero sair com uma resposta. Acordei um pouco, abri a Bíblia e eu lembro até hoje. Saiu em 1 Coríntios. Não agimos pelas obras da carne, nem por aquilo que nós vimos, mas por aquilo que não é transitório e não é passageiro. Nós agimos por fé. As coisas são eternas. Eu consigo um tapa na minha cara. Deus falando assim para mim assim, ei, o que você está falando? Você fala tanto, e isso é mais difícil para a gente, né? Que está aqui na frente. Às vezes a gente vai pregar para alguém, ou vai falar da palavra de Deus para alguém, e Deus vai te tratar nisso. Você fala tanto em fé, você fala tanto nisso, cadê tua fé? Foi o que ele falou para mim. Chegou lá um dia, assim, sabe um dia comum? Que você olha e você fala, não é onde ensolarado, tá lindo, tá aquela coisa, você fala assim, meu, não tá com cara para eu pedir demissão hoje. Sabe aquela coisa? Aí você fica meio Jonas, manda um peixe que eu vou. Você não fica assim, faz esse desafio? Manda um raio aí, Deus, se estiver chovendo. Não, chegou na hora lá, eu chamei todo mundo, falei, olha, eu era praticamente um gerente lá, falei, olha, tô saindo. Você vai me mandar embora, não vai? Preciso que você me dê, que eu vou abrir uma empresa. Você vai me mandar embora, não vai, mas Deus falou comigo que eu tô saindo. Eu tô saindo debaixo de uma palavra. Eu tô saindo debaixo de
uma palavra. Por fé. Eles ficaram, mas você é louco, seu filho vai nascer, cara. Eu falei, não, cara, Deus me deu uma visão. Essa visão está aqui. Inclusive falou comigo lá no Rosa lá. Coloquei de volta lá na parede lá, a palavra que fez eu sair da empresa, né? Daquela empresa lá. De novo, traz a memória. Resgata a visão. Não é só para casa, resgata a visão. Coloquei de novo lá para eu olhar todos os dias. É sobre isso aqui que eu saí. Aqui, e a minha oração não era Deus dar uma empresa para mim. Mesma coisa quando eu comprei o carro. Deus me dá um carro. Para que você quer o carro? Ele que me ensinou isso. Para que você quer o carro? Eu pedi. Aí eu comecei a mudar a minha oração. Deus, me entrega uma empresa que vai ser uma porta para mim que vai abrir paz. Aí Deus me deu. Quando você não ora por você, mas aquilo que Deus vai derramar sobre você vai transbordar sobre outras vidas, essa é a chave do sucesso do homem de Deus. Ok? Então aprenda a pedir. Amém? Vamos falar sobre a autoridade. Anota aí a autoridade. Ó, antes, empresas que foram bem sucedidas, isso vai transbordar sobre a sua família, tá? A Nike é um grande exemplo sobre isso. O Facebook é um grande exemplo sobre isso. E a Volkswagen é sobre isso também. Se você parar para analisar, você vai ver que o Facebook, inclusive, tem muita gente que não acreditou. Né? Era um jovem que estava ali na faculdade, e ele chamou algumas pessoas para fazer um projeto e muita gente não compareceu à reunião. E hoje aquelas pessoas que compareceram à reunião e acreditaram naquele sonho estão ricas, bilionárias. E aquelas que não foram se arrependem até hoje. E podia ter ganhado muito dinheiro. Olha o Facebook aí. Olha a Volkswagen, por exemplo. Aí. Então aquilo que Deus vai te entregar, o governo e a autoridade que Deus vai te entregar, tem que transbordar sobre a sua família, sobre a sua casa. E você tem que entender que isso tem que ser uma herança que você vai deixar. O que é herança? Que nós falamos terra, que é governo e autoridade. Seu filho não vai construir a empresa que você vai construir. Às vezes Deus... E outra, nem todo mundo vai ser empreendedor. Ah, eu quero abrir uma empresa. Você tem que entender o que Deus quer de você. E foi difícil para entender isso. É a mesma coisa, na igreja nem todo mundo vai ser pastor. Porque existe o diácono que vai ser diácono. Existe o missionário que vai ser missionário. Porque Deus chamou ele para aquilo. E não tem nada errado com isso. Mas nós temos que entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. E pedir para Deus, Deus, eu quero dessa forma. Deus, eu quero dessa forma. Saber pedir, detalhadamente, né? Senão Deus fala, Deus, eu quero uma empresa. Aí você daqui a pouco está com uma barraquinha. Nada contra quem começa com uma barraca, né? Só que você tem que saber pedir. Deus, eu quero uma empresa assim, assim, assado. Ah, Mateus, mas eu não tenho ideia. Começa a estudar. Qual que é a missão, visão e valor? Nós falamos sobre isso. O que é uma visão? São conceitos, são os valores que você carrega. Se você não souber disso, querido, desculpa. Como é que Deus vai entregar alguma coisa? Você vai apostar em alguém, você que tem funcionário lá? Tem funcionário lá. Chegar um cara lá e falar para você, Fernando, eu não sei mexer com carro não, mexer com, sei lá, eu vendia produto de limpeza. Você vai dar oportunidade para esse cara? Se você precisa que ele desmonte, preciso que desmonte aqui um negócio, faça um negócio. Você vai dar oportunidade para esse cara? Por quê? Porque você precisa de alguém que saiba fazer. Não é nem porque você é ruim. Não é, queridos. É porque, inclusive, Deus não é assim também. Ele vai apostar em quem está mostrando interesse. Não que você precisa ter capacidade, que com Deus é diferente, né? Nós precisamos de alguém que tenha capacidade. Eu não vou colocar, por exemplo, alguém na empresa que, não, por exemplo, para cuidar do financeiro, que não mexeu financeiro ainda. Por quê? Porque eu preciso que a pessoa tenha experiência. Não é assim quando você vai na vaga de emprego? Você vai lá, o cara fala, tantos anos de experiência eu tenho nessa área. Ah, legal, então vou contratar. Não é? Nós precisamos da mesma coisa. Só que com Deus é diferente. Porque Deus não chama quem é capacitado, Ele capacita no caminho. E aí como é que eu saio, Mateus? Eu preciso mover. Porque Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. Mas Ele dá uma voz. Fala, uma voz. A voz que fala com Abraão não capacitou ele. Ele não saiu capacitado e falou assim, eu vou para uma terra que manda leite e mel. E aí eu já estou pronto aqui. Não. Deus foi capacitando ele no caminho. Inclusive ele sai rico e fica muito mais rico no caminho. É por isso que você tem que quebrar isso, que muita gente acha que não tem que ser rico. Tem que sim. Tem sim. A gente tem que aprender, na verdade, é dominar o dinheiro. E não deixar o dinheiro nos... Repete isso aí que você é forte. Eu tenho que aprender, diga aí, eu tenho que aprender a dominar o dinheiro. E não deixar
não deixar ele me dominar. ele me dominar. Muitas empresas quebram depois de 2 anos, sabe disso? Por quê? Porque não controlam o dinheiro que tem. Tem empresas que hoje, inclusive, já quebraram. Ela só não sabe. Porque a empresa vai descobrir que faliu 1 ano e meio, 2 anos depois. Então a parte crucial da sua empresa é isso, queridos. O financeiro. Cuidado com o financeiro. Falo por experiência própria. Cuidado com o financeiro. Você precisa ter autoridade. E se você não souber, aprenda ou coloque alguém que saiba. De preferência a mulher, aquela que controla. Que não deixa você gastar. Com o jogo, fala assim, ó, não vai comprar. Sabe por quê? Eu já vi empresas, queridos, isso é um grande problema. A empresa, ela pega e ela não controla os seus gastos. A pessoa pega e fala assim, ela quer comprar de tudo. Você já vai falar, então é um amigo. Chegou um container aqui, ó. Chegou um container aqui de videogame. Meu, vou liberar só pra você, não tem pra ninguém. Porque eu gosto de você, porque você é meu amigo. Eu nem falava com você. E aí a pessoa vai, Mateus, meu, comprei. Você não estudou público, você não vê se tem necessidade no mercado, você não vê quanto o seu concorrente está vendendo, se tem alguém vendendo, não, você acreditou na palavra do seu amigo. Sendo que na verdade só tem um amigo, como o pastor me ensinou aqui. Então cuidado em que você acredita, em que te chama para a mesa, porque mesa é da intimidade. Às vezes vão te chamar para a mesa e vão falar assim, ó, tem uma oportunidade imperdível para você, leva para Deus. Porque eu aprendi isso esses últimos meses. O difícil não é quando você não tem porta aberta, o problema é quando você tem 10 portas abertas. E aí? Qual entrar? Qual que é de Deus? Porque dependendo da porta que você entrar, para você voltar para o ponto que você estava, vai ser muito difícil. Ok? Então cuidado com o financeiro, absorve e observa as portas e ore com fundamento. Bem? Olha lá, vamos falar sobre autoridade aí. Quero que você entenda que um bom líder que usa a sua autoridade, na verdade toda pessoa que tem autoridade ela é um líder, tá bom? Que é diferente de um chefe, né? O chefe ele faz o quê? Ele manda em todo mundo. Ó, você vai fazer aqui, ó, você vai entrar agora, tá? Meio-dia você tem que entrar lá na empresa. Mas peraí, não. O líder não, te direciona. Ó, você precisa que você faça isso. Dá. Preciso, ó, vamos fazer. Sabe aquela pessoa que não parece chefe? Você olha e você fala, meu, esse cara aqui conduz muito bem isso aqui. O cara conhece melhor que o dono da empresa. O que é isso? Ele é um líder. Aí vem a pergunta, será que a gente tem sido líder da nossa vida? Será que a gente sabe nos conduzir? Porque conduzir o outro é fácil. Eu falo para ele, ô Will, eu preciso que você esteja aqui 6 horas da noite aqui, abra a igreja, faça isso, faça aquilo. É fácil. Mandar é fácil. Agora nos conduzir. Mateus, eu acordo e falo assim, ó, hoje eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E, deixa eu fazer essa pergunta. Você vai checklist na sua empresa? Assim, pensa assim, eu vou fazer isso, 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 isso. Faz. É uma pergunta difícil. Às vezes, quem faz? Você acha checklist na sua vida? Você mesmo não tem empresa? Faz. Faz mesmo. Tipo, vou fazer isso, 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 isso. Você cumpre. Você cumpre. Então aprenda a cumprir isso. Isso é se liderar. Se liderar é importante na sua empresa. Por quê? Porque às vezes você tem uma reunião com fulano de tal e você não na agenda. Aí depois você perdeu uma oportunidade e vai reclamar bem. Está dando certo. Não é por quê? Porque você, bendito, não está atendendo os clientes que Deus te manda. Ah, mas era só um. Mas eu podia falar com 100 que ia te trazer um retorno, sabe, que ia te falecer. Ali era a sua oportunidade, você perdeu. Então, se der. Ter a autoridade para si é o mais difícil, é o mais crucial. Acordar cedo, ter a disciplina de estudar, de analisar, de verificar o que você quer fazer, o que você vai fazer. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer, Mateus. Ora, peça a Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer. Um dia, eu vou te contar, eu saí de casa e falei assim, Deus, eu trabalhava com eletrônicos. E eu formei em publicidade para fazer os anúncios lá, na empresa que eu trabalhava. Eu falei assim, não, Deus, eu quero algo para mim, eu quero... Mas eu vou vender o quê? Não sei. Peguei e saí e falei assim, hoje vai passar lá no 25, vou dar uma olhada. Passei, olhei uma loja de maquiagem e falei, é aqui, vou entrar. Aí eu vi uma mulher na minha frente comprando R$150 para começar uma empresa. Eu olhei para a outra e falei assim, e a pergunta que ela fez para a vendedora foi que tinha. Só que a diferença eu tinha R$30 a mais que ela, que eu tinha 180. Aí ela falou assim, aí eu falei R$150. A mulher falou, pô,
E aí eu cheguei como homem. Quem conhece maquiagem aqui? Quem conhece maquiagem? Sabe bem assim? Sabe tom de pele, essas coisas? Entende disso? Hã? Eu também não entendo nada disso. Nada. Eu olhei pra Deus e falei, Deus, como é que eu vou vender maquiagem se eu não entendo nada? Sabe o que Deus olhou pra mim e praticamente falou? Entende? Mas o que aconteceu? Eu fiz que nem Abraão. Deus me moveu, Deus me deu uma voz, uma direção. Vai. E eu fui, confiando. A primeira loja, entrei. E aí comecei a aprender, não, mas é bom, isso aqui que tem tonalidade, então na internet, eu vim trabalhar na internet, amém? Vendo na internet. E aí, Deus me direcionou para isso. O que Deus tem para você é personalizado, aleluia. É algo diferente. Mas eu aprendendo a trabalhar com isso. E, inclusive, com maquiagem, eu tenho que aprender a trabalhar todos os dias. Por quê? Porque todo mundo vende da forma que eu entro, mas ninguém vende igual. Eu tenho um atendimento diferente. Você tem que se diferenciar. Diga para mim, você tem que se diferenciar. E não importa se você trabalha com os outros ou para os outros. Você tem que se diferenciar. Você tem que ter um diferencial, querido. Uma coisa que vai te destacar. Fala assim, poxa, chamei o Moisés ali para fazer um orçamento, o cara me atendeu de uma forma aqui, ó. Cara, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Alguém pergunta, com que você... Deixa eu fazer essa dinâmica aqui. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com automóveis. Automóveis. Você trabalha com o quê? Hoje? Não, na sua empresa. Na fé. No fundamento. Em prática. Personalizado. Aleluia! Personalizado. Ó, camiseta, precisando da sua empresa aí com a camiseta. Caneca, brindes, presentes, ok? Eu tenho como é que chama? Eu tenho, assim, eu vi que tem empresas que tem um case de sucesso, eu lembrei da palavra. Tem um case de sucesso que são sucessos da empresa, que aumentou 30% mais porque deu um presente para o cliente. E é uma tinta coral. A tinta coral aumentou em 30% porque deu um chaveirinho para as clientes. Nem era para as clientes, porque quem compra geralmente é homem. Então ela dava para o homem e o homem presenteava a mulher. E vendeu 30% a mais. Então é dispensar aí, tá bom? Olha as datas sazonais. Olha para mim e diga assim, datas sazonais. Quem sabe o que é datas sazonais? É o segmento desse homem aqui. Nem responde, tá? E aí? Datas comemorativas. Dia dos pais, dia das mães. Mas eu não tenho nada a ver com isso, Matheus. Tem sim. A sua empresa, todo mundo que compra com você é um ser humano. E ser humano tem relações, queridos. Ser humano tem relações. Tem pai, tem mãe. Sendo bom, ruim, tem. Sendo bom, ruim, tem. Tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô. E hoje tem dia até do professor, se você não sabe. Então, tá? Dia das crianças, aí. É o ato de encantar. É o ato de encantar. Então você tem que ter esse diferencial, entender quem você é. Lembra de identidade? Nós pregamos sobre identidade aqui. Quem lembra que é identidade? Moisés lembra, vai Moisés. Quem lembra que é identidade? O que é identidade? Nós pregamos isso aqui, ó. Identidade, então você vai anotar aí para não esquecer. Identidade é saber de onde eu vim, do Éden. Olha lá, o que eu tinha no Éden. Saber de onde eu vim. Quem eu sou. E para onde eu vou. Isso é identidade. Saber de onde eu vim. Quem eu sou. E para onde eu vou. De onde eu vim do Éden, eu tinha autoridade, eu tinha domínio, eu tinha um governo, e eu perdi a terra. A terra é herança, é governo e autoridade. Nós não temos direito, falando livremente, nós não tínhamos direito a voltar para o Éden. Nós não tínhamos direito a voltar e viver o Éden de novo com Cristo, com o Eterno. Mas através de Yeshua, Ele resgata isso e nos dá o acesso de novo. Por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Isso é graça. O Eterno nos dá a graça, que nos traz de volta. Amém? Deu para entender isso aqui? Então eu tenho que saber de onde eu vim. E não é só comigo. É só comigo, Matheus? Não é só comigo. A sua empresa tem que refletir isso. Refletir o que o pastor William falou aqui. Qual que é a moral da sua empresa? Você acha que a moral da sua empresa vai ser algo fora? Não. Vai ser de você. Qual que é a moral que eu carrego?
Moral, conjunto de princípios. Esse conjunto de princípios vem da onde? Vem do fundamento. É por isso que eu preciso conhecer quem eu me relaciono, que é esse Deus, como Ele age, quais são esses princípios, e não se vender, como o William falou, o pastor William falou. Não posso me vender. E aí nós vamos falar sobre isso também. Anota aí, ó, cuidado com as propostas do mundo. Anota aí. Você vê, né? Nem combinou, né? Você vê como Deus é perfeito? A gente nem fez live. Nem fez live. E isso aqui tá preparado assim, ó. Tava assim, ó. Aí eu juntei ontem. E nem falei com ninguém, né? Aí você já trouxe em cima hoje aqui. Deus é perfeito, né? Então, ó, os valores e a visão da sua empresa são morais que você carrega, tá bom? E aí você precisa, ó, e esses valores tem que ser para que a sua, você quer que a sua empresa dure, sim ou não? Sim. Ou seja, e aí se você não tem desejo de abrir uma empresa, aí traz isso para a sua área profissional, porque você é uma empresa se você é um profissional, tá? Então você quer durar? Você quer que isso seja perpétuo, sim ou não? Sim. Sim? Sim mesmo? Quer mesmo? Vou perguntar de novo porque parece que não. Você quer sim ou não? Sim. É isso aí. Olha só, se você quer que a sua empresa cresça, ela tem que ter missão e visão e valores, não tem? Sim. E essa visão, missão e valores tem que ser perpétuos. Anote isso. A missão, a visão e o valor da minha empresa tem que ser perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre. E onde é que eu consigo isso, Mateus? Onde que eu consigo isso? Tendo princípios eternos. Tendo uma moral eterna. Isso eu consigo por minha própria vontade? Não. Eu só consigo pelos princípios do fundamento. É o fundamento, a fé é o firme fundamento. O fundamento que a palavra de Deus vai me trazer princípios eternos. Através do que? Dos mandamentos. Os mandamentos nada mais são do que princípios eternos. Do céu para a terra. É só assim, queridos. Então se eu quero que a minha empresa, ela dure, ela evolua, ela cresça, eu tenho que ter princípios eternos dentro dela. Não roubar, não matar, não destruir, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que ter isso aqui. Porque senão a minha empresa não dura. Abrir uma empresa é fácil, sim ou não? Não. Hã? Não, 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 não. Sim, é fácil. Abrir uma empresa é fácil. É só ter dinheiro, querido. Eu abro um CNPJ. Uma empresa não é um CNPJ? Eu abro um CNPJ, é só ter o dinheiro. Abro um meio aqui. É fácil. Sabe qual que é o difícil? Ela ser perpétua. Ela durar. Existem cerca de 5% das empresas que abrem num ano, cerca de 70% são fechadas. No outro ano já não existe. Por quê? Não tem princípio e valor eterno que é mantido. O irmão aqui tem, sua empresa tem quanto tempo? Tem 7 anos. 8 anos ali. A minha acabou de ficar 2 anos. A minha é um bebê ainda. 2 anos agora. Uma delas, né? Uma delas, a mais forte, que é a significado de mulher, comércio. Ela acabou de completar 2 anos agora. Eu sinto bebê, vejo tanta coisa que pode melhorar, né? Eu não sei se você tem essa visão de dono, e é difícil quando o dono não tem a visão de dono, viu? Porque, deixa eu te trazer uma coisa. Tem vezes que você vai ter que sair do operacional para tratar como dono. Ok? Saber, por exemplo, eu já falei isso para Moisés, né? Parar de olhar ali de só atender o cliente aqui para poder prospectar clientes, olhar o que o concorrente está fazendo, absorver parcerias, ver o que eu posso fazer para melhorar. Isso aqui é difícil, queridos. Às vezes a gente se pega, você vai sentir isso quando você estiver em empresa. Fazendo ali, eu, por exemplo, no meu caso, embalando pacote, criando anúncio, embalando pacote, fazendo anúncio, fazendo campanha paga, e aí eu paro assim e falo assim, meu, tá, tem alguma coisa errada, tem que parar um pouquinho aqui. Eu tenho que olhar para o mercado. Aí eu paro e vou analisar o que o meu concorrente está vendendo, quando ele está vendendo. Porque às vezes a gente não, e aí você aprende com o meu erro, tá? Às vezes a gente espera o produto parar de vender para começar a olhar para o concorrente. Isso é um problema. Às vezes abrir uma empresa atrás de você ali, você não percebeu, você não viu, porque você não sai do negócio, você está ali no operacional, você não saiu para olhar para o macro ambiente, para o negócio, e aí o cara abriu ali e está tomando cliente seu e você não percebeu. O cara abriu com um preço menor e você não sabe como lidar com isso. Então nós temos que estar preparados para isso. Ok? Isso não é só na nossa vida, é no espiritual também. Às vezes você está tão ali no fazer, que você se perde com o dono da obra.
Ah, eu tenho que estar domingo na igreja, eu tenho que estar sábado na igreja, eu tenho que estar terça na igreja. Só que você vem por vir. Você não prepara o teu coração, o teu culto não começou, porque quando a gente se ajunta aqui é uma junção de um culto que você já prestou a Deus, querido. Na sua semana, na sua leitura bíblica diária, no seu devocional. Ah, mas eu não faço isso, Mateus, então começa a fazer. Se você quer princípios eternos, começa a fazer, porque isso é bom para você, para a sua empresa e para a sua casa. Ok? Amém? Amém. Prepara o vídeo para mim, por favor. Então vamos lá, ó. Quero que você veja uma coisa, ó. Você anotou aí? Cuidado com o processo e as propostas do mundo. Você anotou isso? Sim. Então, o que é isso, Mateus? Nós temos que estar muito sensíveis. Lembra que eu falei das 10 portas? Sim. Lembra que eu falei das 10 portas? O problema não é eu não ter porta aberta. O problema é eu ter 10 portas abertas e não saber qual entrar. O que é isso? Noé. Quem lembra da história de Noé? Quem foi Noé? Pastor não. Quem foi Noé? Gente, vocês falaram que sabia. Misericórdia. Ué, o discípulo pega o chamado e já volta sem saber o que é. Quem foi Noé? Diz aí. Sem medo, gente. Ó, peraí. Nós estamos em uma conferência aqui entre pais. Agora estamos falando sobre empreendedorismo, depois vamos falar sobre algo muito profundo. Você tem que saber se relacionar. Você tem que falar, ah, mas eu sou introspectivo. Irmão, vença. Tá? Tem uma coisa, eu tenho dificuldade para falar. Se vira, querido. Pensa assim, a minha vida depende disso. E vai, e fala. Porque quando a gente vai prospectar os primeiros clientes, é o mais difícil, querido. Quando nós vamos, eu não consigo. Pega o perfume teu. Pega alguma coisa que tu tem ali, ó, vai na feira e começa a vender. Eu vendo. Esse é o erro, você não vende perfume, você vende uma sensação, um prazer, uma estabilidade. É outra coisa. Nós vamos falar sobre isso depois. Se quiser redor. Entendeu? Então o que acontece? Nós temos que aprender isso. Ah, eu não tenho isso. Desenvolva. Como é que eu desenvolvo? Vai pra rua. Pega na feira ali e tenta vender alguma coisa que você tem. Vai lá, compra alguma coisinha e tenta vender. Ah, mas isso não é por dinheiro. É pra você aprender. Vai valer mais do que qualquer curso, tá? Pra ser sincero pra você. Vai valer mais do que qualquer curso. Tu vai desenvolver a sua habilidade comunicativa, de oratória. Você vai desenvolver você em si, porque você vai se desafiar. Falar assim, ó, uma venda. Hoje eu não vai passar esse sábado sem eu vender alguma coisa. Pega ali, ó, sai, encontra a pessoa na rua e tudo bem, como é que você tá? Estuda, faz um script assim, ó, como que você vai falar com a pessoa? Chega lá, você vai errar, você vai falar errado, você vai gaguejar, mas aí você vai se desenvolver. E é isso que você precisa. Eu vi um cara fazendo 180 reais num dia, iniciando o dia dele com 2 pedras na mão. Eu vi esse. Rapaz! Aí você vai falar que não dá? Sua mente vai te dizer, não dá, não pode, não é possível. Mas não faz não, pô, fica em casa. Não vai? Hoje, eu estou trabalhando numa empresa que vende consignado para servidor público estadual. Né? E foi indicação de um amigo me chamou para trabalhar com ele, me conhecer, né? E aí, quando ele falou assim, consignado, eu falei, obrigado. Não queria. Não. E aí ele falou assim, não, ó, é assim. Falei, cara, isso aí não vem, sabe? Não tem público. E cara, na primeira que eu sentei lá, 20 mil, o pessoal tava vendendo 3, 2 mil. E é o desenvolvimento, é estudar, tomar o não, o segundo não, o terceiro não, escrever lá e falar, esse aqui é uma objeção, essa é a segunda objeção, essa é a terceira, agora nesse aqui eu já sei o que ele vai querer, o que ele vai me falar. E daí Isso é traçar perfil de público. Tá? Isso é traçar perfil. Como que eu traço o perfil de público? Vamos lá, Moisés. A pessoa te chamou para fazer uma obra lá. Ô Moisés, eu preciso que você faça isso aqui. Eu preciso levantar isso aqui do chão. Aí você vai olhar, vai passar o valor. É X. E esse é o mais difícil na sua área. Sabe? É por isso que você tem que olhar muito pro lado. Né? A gente chama de macroambiente. Olhar muito. Porque você precisa saber quanto o mercado está cobrando. Porque quando você se formou a empreender, quando você se formou, quando você se desenvolveu, você saiu dali com a cabeça de X. Construir uma casa é X. Só que hoje, 2, 3, 5 anos depois, já é Y. E às vezes você está cobrando X. E isso é importante. Isso eu tenho que olhar todos os dias, querido.
Eu trabalho com produto e com internet. Então, todo dia entra alguém vendendo mais barato. Só que eu sei o meu valor, eu sei o preço, que é diferente do valor, amém? Tá, todo mundo sabe essa diferença aqui clara? Preço é uma coisa, valor é outra. Todo mundo sabe disso? Se não souber, fala que eu explico. Hã? Sabe mesmo? Tá bom, então eu vou passar. Preço é diferente de valor. Então você tem que saber isso, saber como você se destaca, o seu diferencial, tá? Para você saber cobrar. Então você precisa muito bem olhar para o lado. Não para olhar para o lado para falar, não, aqui ele faz melhor, esse aqui faz pior, não. É para entender o quanto você tem que cobrar no mercado. Para ser algo justo. Não quero nem mais, nem menos. Eu quero algo justo. Ok? Então vamos falar aqui, ó, sobre Noé. Qual que é a história de Noé? Vocês me enrolaram aí, eu quase passei. Qual que é a história de Noé? Um homem. E aí, esse homem teve o quê? Era madeireiro, um dos maiores da época. E aí? Vamos, gente, não é simples. Hã? Não, carpinteiro, mas Deus veio falar com ele para ele construir o quê? Aê, que você sabe, tá tendo tanta revelação que o cara fica com medo de falar. Já tá quase o cara diz, não é possível que Noé construiu a arca. Gente, Noé construiu a arca. E o que eu tenho que saber? A visão. Anota aí, a visão. E a gente vai falar mais profundo sobre isso, né? Vou falar sobre isso. Estou encerrando. Olha lá. Noé tinha uma visão. Qual que era a visão que Deus deu para ele? Constrói uma arca. E construir a arca você tem que saber para que você está fazendo e o que você está fazendo. A arca era porque vinha um dilúvio. Mas ele podia se perder no caminho porque ele se tornou o maior madeireiro da época. Ele podia parar no caminho e falar assim, vou começar aqui a vender a madeira. Eu vou começar aqui a vender isso aqui porque isso aqui está dando certo. Cuidado. Siga a visão que Deus vai te dar. José, ele precisou passar por dentro da prisão para entender que lá na frente, quando ele tinha que dar alimento para todo mundo porque vinha seca, ele tinha que alimentar até os presos. Então, valorize o caminho que Deus te leva. Pode não estar dando certo hoje, mas se você tem a visão, você vai saber onde você vai chegar. E cuidado, querido. Diga assim, cuidado. Cuidado. Diga cuidado. Cuidado. Com a zona de conforto Com a zona de conforto. e com as propostas do mundo. A proposta. Pode passar o vídeo para mim, por favor. É bem rápido esse vídeo aí. Acho que vai ter que Dá um Windows P aí. Ligou o VGA. Hã? Ligou o VGA. Ligou, hoje eu liguei. Ontem eu comecei a rodar e não passou. É o estender? Não, duplicar. E aí? Aí, isso. Apaga a luz aí. Demorou. O irmão vai apagar. Aí. Isso. Pode soltar. Vamos lá. Pode baixar, não precisa do som não. Pode baixar. Olha só. Quem lembra disso aqui? Em cerca de 2000, anos 2000, por isso que eu falo sobre visão e propósito, tá? E sobre uma empresa perpétua. Os anos 2000 saiu isso aqui. Quem lembra o que era isso aqui? Uma pulseira para equilíbrio. Pulseira do equilíbrio, queridos. Isso aqui, ó, um monte de gente usou. Isso aqui, famosos usaram. O jogador de basquete da NBA usou, fez propaganda, queridos. Isso aqui se tornou caro. E aí foram descobrir que isso aqui não fazia absolutamente nada. Estudos hoje dizem, inclusive, que isso aqui foi o maior placebo da época. O que é placebo? Você sabe o que é placebo? Placebo é um remédio, você vai no médico. Pode tirar hoje, é só isso. Causa o efeito que é só consciente. Exatamente. Causa um efeito consciente. O que é? É um remédio de farinha. Você vai no médico, aí ele fala, você não tem nada. Aí beleza, pode ligar por favor. Você vai no médico, o médico fala, você não tem nada. Aí você vai no médico de novo, não tem nada. Aí ele tem um remédio chamado placebo, que ele passa, você vai tomar, achar que deu uma coisa, e aí você fica bem. Por quê? Porque é inconsciente. Isso aqui, ó, foi um dos maiores escândalos que teve na época. 2010, se não me falha a memória, né? Que teve isso aqui, que bombou. Isso aqui vendeu demais, vendeu milhões, e aí depois descobriram que não trazia resultado nenhum, não trazia equilíbrio nenhum. Era chamada pulseira do equilíbrio, que te dava um equilíbrio, então o pessoal dava para esporte.
que era só enganação. E a empresa quebrou. É por isso que é importante você construir a sua empresa com princípios que são eternos. E cuidado com as propostas do mundo. Que foi um grande exemplo que o pastor trouxe aqui. Tá bom? De não se vender, de não fazer aquilo que é fora dos seus princípios, que são dos princípios do eterno. E tem uma coisa, Marcos 4, 28, para encerrar. Abre aí. A gente precisa entender uma coisa, tudo vem do eterno. A Bíblia diz lá em Salmos 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Ok? Marcos 4, 28. Temos que entender que vem do eterno, Deus. Aquilo que tem para você já está pronto. É necessário que você se prepare para receber aquilo que o eterno tem para você. Tá bom? Marcos 4, 28. Cuidado com essas portas, tá? Falando em portas, essa semana eu recebi ligações de 5 empresas da área do plástico. Eita! Aí tem que orar, hein? Não. Já sabe qual é a inscrição. Tem que entender, tá, queridos? Vamos lá? Para eu encerrar? Quem vai ler aí? Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Olha lá, de novo. Porque a terra é o quê? Herança. Porque a herança, aí aqui está falando de herança, e herança é governo é autoridade, grava isso na Bíblia. A herança, a autoridade, o governo, aquilo que Deus vai te dar, ela mesmo por si só vai produzir primeiro o grão, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Entenda o processo, respeite o processo. Não queira se tornar o maior madeireiro porque você está tendo sucesso se Deus te deu uma visão de dilúvio. Senão vai morrer você e sua casa. Porque você foi ambicioso. Isso aqui é forte, querido. Então, esteja na visão do eterno. Visão é muito importante. O povo perde uma visão no deserto. Qual que é? Moisés sobe e não consegue descer. Está lá falando com Deus. Fechei minha Bíblia. O povo está falando com Deus. Moisés está falando com Deus e ele não desce. Já faz mais de 40 dias. O que o povo fala? Moisés morreu. Vai lá em Arão e fala assim, ó, constrói um bezerro pra gente. Não, perdão. Constrói um Deus pra gente. O que é isso? Perdeu a visão. Liderança sem visão é um problema. Então, tenha visão e tenha a autoridade que vem do céu. Respeite o processo. Primeiro, a terra, a herança vai gerar o grão. Depois, o grão cheio na espiga. Por último, o grão cheio na espiga. É um processo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia! O senhor vai fazer a sua ou o que eu oro antes? Vai dar continuidade? Tá. Vamos orar, pedir. Vamos orar em cima disso, tá? Então a gente está fazendo em processo porque a gente vai orar sobre isso, tá, queridos? Você aprendeu alguma coisa hoje, agora? Aprendeu mesmo? Deus falou com você? Quero ver amanhã todo mundo na feira, hein? Queridos. Amém? Amém? Vamos orar sobre isso, tá? Deus, me dá o governo, me dá a autoridade, me dá a herança que foi perdida. Não me deixa me perder. Que eu saiba me liderar, que eu tenha disciplina. Ok? E que eu tenha o mais importante, princípios eternos e perpétuos. Amém? Soberano e eterno, Deus magnífico, Pai, Deus todo-poderoso. Ó Yahvé, nosso Deus, o Senhor é majestoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o Senhor fez todas as coisas. Ó Eterno, eu quero te agradecer nessa manhã, Senhor. Falamos de empreendimento, de empreendedorismo, mas o maior empreendedor e investidor desse mundo, dessa terra, foi o Senhor. Que acredita em nós, Senhor, pobres, miseráveis, que não sabemos fazer nada. O Senhor pega aquele que não sabe e coloca para fazer aquilo, Senhor, que deveria saber. E o Senhor capacita. Queremos te pedir nessa manhã, Senhor, uma coisa. Esteja sobre nós. Que a Tua presença não se aparte de nós, Senhor. Que possamos ter esse espírito de liderança para liderarmos primeiro, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos liderar o outro, mandar o outro, que o outro faça, que o outro não faz, que o outro não se mexe, mas a gente não se mexeu antes, ó Pai. Que possamos nos liderar, que possamos viver, Senhor, os princípios do Teu Evangelho na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa carreira.
Meu Pai, nós não queremos mais viver as obras do mundo, não queremos viver como o mundo, Senhor. É por isso que ensina-nos, Senhor, nós te pedimos nessa manhã a dizer não para o mundo, para as portas do mundo, para que nós possamos viver a tua liderança com exclusividade, entendendo, Senhor, o processo. Primeiro o grão, depois, Senhor, meu Pai, o crescimento, e por último o grão cheio na espiga, meu Deus. Que seja assim, ó Pai, e o mais importante, nós queremos viver debaixo da Tua glória, debaixo da Sua brachá, da Sua bênção, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que em vão trabalham aqueles, Senhor, que são empreendeiros, aqueles que estão, Senhor, edificando a casa, se o Senhor primeiro não edificá-la. Por isso nós te pedimos, Senhor, edifica, Senhor, esse empreendimento no nosso coração. Aquele que já tem a tua empresa, Senhor, que nessa manhã saia com uma luz aqui, Senhor, e que venha, Senhor, meu Pai, colocar isso para fora, transmitir os seus valores, os teus princípios, e que essa empresa seja, Senhor, fomentada de uma forma exclusiva, e que cresça, Senhor, sem medidas, não para o nosso egoísmo, não, Senhor, meu Pai, para a nossa altivez, não, Senhor, para o nosso, meu Pai, meu Deus, para o nosso ego, não, Pai, mas para a tua glória, que seja uma porta para abrir portas, Senhor, que seja um lugar de restauração, que seja um lugar de sustento para vidas, e que os teus princípios estejam no nosso, meu Pai, no nosso ambiente, que os teus princípios estejam no empreendimento. Em nome do Pai te pedimos isso, Yahvé, nosso Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho, em nome do Ruach Kodesh, o Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Se você crê, diga amém. Aplaude ao Senhor nessa manhã, aleluia! Vamos para um. Como é? Ele é muito elegante, né, gente? Fala sério, é muito elegante. Vamos para um breakfast, ok? Vamos para um rápido breakfast e a gente já volta para a última etapa e a melhor, tá? Nós vamos falar sobre algo incrível aqui. Quer saber o que é? Vamos ao breakfast, você vai saber. Amém? Vamos lá. É chique demais, né? Fala sério.